Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo e hoje vou estar falando com vocês sobre os artrópodes. Nós vamos aprender, as principais características do filo artrópoda e também, quais são os principais integrantes aí deste filo. Então, se você não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e vamos lá, vamos aprender tudo sobre artrópode. Então, os artrópodes, o filo artrópoda, esse nome artrópodes é derivado de palavras que vêm do grego. No caso, artros, que significa articulação, e podos, que significa pés, pé ou pernas, Então, traduzindo, o termo artrópode significa patas articuladas, perna articulada. Então, eles vão ser o primeiro filo aí na história evolutiva de animais que vão possuir membros, apêndices articulados. O filo artrópoda é, sem dúvida, o maior grupo de animal do mundo e mais diversificado também, com mais de 1 milhão de espécies catalogadas. A todo ano que passa, milhares de novas espécies são descobertas ainda dentro do filo artrópoda. E como artrópodes, nós vamos ter aqui os principais exemplos que nós vamos estudar aqui e abordar são os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. São os principais grupos de artrópodes que nós vamos estar estudando durante essa aula. Os artrópodes eles vão ser encontrados em basicamente todos os ambientes do planeta Terra, como no mar, na água doce, na terra, no ar, parasitando aí corpos de outros seres vivos e vivendo também em simbiose com outros seres vivos. Então aqui nós temos a imagem de alguns artrópodes que nós vamos estar estudando, vamos estar aprendendo quais são as principais características então desses animais, desses artrópodes. Vamos começar pelas características gerais dos artrópodes. Os artrópodes vão ser animais triblásticos. O que significa animais triblásticos? São animais que vão possuir aí os 3 folhetos germinativos: ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, isso que quer dizer triblásticos. Além disso, são animais celomados. Animais celomados são aqueles animais que possuem os órgãos em uma cavidade formada aí pela mesoderma, que é o celoma. Quem ainda não sabe muito bem classificar os seres vivos aí, a classificação embriológica dos animais, eu vou deixar nos cards aí uma aula sobre a classificação embriológica dos animais, onde vocês vão poder estar aprendendo todas essas classificações. E por possuírem celomas e serem triblásticos, eles vão possuir simetria bilateral. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que esses animais vão possuir um lado esquerdo e um lado direito. Um lado sendo como se fosse o espelho do outro. E nós, por exemplo, nós vamos ter simetria bilateral. A partir aqui dos artrópodes em diante, a grande maioria dos animais vão possuir simetria bilateral. Vão possuir lados em espelho. Se eu cortar o animal ao meio, traçar uma reta ao meio desse animal, eu vou ter um lado esquerdo e um lado direito. Além disso, esses animais vão possuir aí uma segmentação corporal, que na biologia nós chamamos de metameria. Então o corpo vai ser formado por metâmeros, por vários segmentos. Porém, esses segmentos eles vão se juntar formando outras estruturas, que nós chamamos de tagmas. Então ocorre a fusão aqui dos segmentos formando os tagmas. Então esses animais possuem o que nós chamamos de tagmatização. É o caso aqui desses insetos, desse inseto, por exemplo, que no caso eu tenho a cabeça, aqui eu vou ter o tórax formado por vários metâmeros. Então a cabeça é formada por metâmeros, formando o tagma. Aqui eu vou ter a tagmatização aqui para formar o tórax, e aqui vários metâmeros se unindo para formar o abdômen desse animal. Então eu vou ter aqui nos artrópodes a fusão de segmentos, que é o que nós chamamos de tagmatização. E basicamente esses artrópodes eles vão ter 3 partes do corpo.
as três partes principais do corpo: a cabeça, o tórax, que nem nessa estrutura, a cabeça, o tórax e o abdômen. Tá? Porém, nós vamos ver em outros grupos que essas partes vão poder se fundir formando outras estruturas, que nós vamos ver mais adiante. Os artrópodes possuem aí um esqueleto externo, que nós chamamos de exoesqueleto. Esse exoesqueleto é formado por uma substância chamada de quitina, por isso que nós falamos que os artrópodes possuem um exoesqueleto quitinoso. Essa quitina ela é dura, ela é rígida. Isso faz com que esses artrópodes, para crescer, para aumentar o seu tamanho, eles tenham que trocar, né, de vez em quando aí o seu exoesqueleto. Então, para que eles troquem, para que eles possam crescer, eles vão fazer essas trocas de exoesqueleto, que nós vamos chamar aqui na biologia e na entomologia de muda ou equidise. Então, é o que está acontecendo aqui com este grilo aqui. Ele está saindo de dentro do seu exoesqueleto, que é o que nós chamamos aqui vulgarmente da sua casca, e aí ele vai sair com o seu corpo mais molinho, com pouca quitina, e aí essas células conseguem se multiplicar e ele consegue ir crescendo aos poucos. Porém, chega um momento que o exoesqueleto dele fica totalmente rígido e ele não consegue novamente continuar crescendo. E aí, para ele crescer, ele vai ter que fazer uma nova troca de exoesqueleto ou uma nova equidise ou muda. O que vai dar nome a esses animais é justamente isso aqui, ó, as patas articuladas. Lembra lá do termo artrópodes? Artros, articulação, e podos, pés ou patas. Então eles vão possuir essas patas articuladas, não só as patas, mas todas as suas apêndices, como antenas, asas, vão ser articuladas, o que vai facilitar a sua locomoção e a sua vida aí no meio ambiente. Alguns insetos têm a capacidade de voar, alguns artrópodes, aliás, têm a capacidade de voar e é típico do grupo dos insetos. A capacidade de voo é típico apenas dos insetos. Porém, nem todos os insetos, quando nós formos estudar a parte dos insetos, nem todo inseto ele é capaz de voar. Porém, apenas artrópodes que são capazes de voar vão ser encontrados dentro do grupo dos insetos. A estrutura corporal, então, vamos começar a falar aqui da estrutura corporal de cada um dos grupos. Vamos começar falando pelos insetos. Os insetos, o corpo desses insetos, ele vai ser formado por três partes, por três tagmas. A cabeça no caso vai ser formado por metâmeros que vão estar se unindo. Nós vamos ter aqui o tórax formado por 3 metâmeros e o abdômen, que vai ser formado aqui pelos últimos metâmeros. Então, a constituição corporal básica dos insetos é essa: cabeça, tórax e abdômen. Aqui é uma abelha jataí, como se fosse uma abelha jataí, tem um videozinho no canal aí também. Então, a cabecinha formada por 6 metâmeros que se uniram formando essa estrutura. Aqui 3 formaram o tórax e os outros formaram o abdômen. Agora aqui no caso dos crustáceos, como a lagosta, por exemplo, eles vão ter aí uma união da cabeça com o tórax, formando o que nós chamamos de cefalotórax, tá? Que vai ser formado pelos metâmeros anteriores da cabeça e pelos metâmeros intermediários, que os metâmeros aí, os segmentos, intermediários do tórax. E, por último, o abdômen. Então, essa é a estrutura dos crustáceos: cefalotórax, que é a cabeça fundida com o tórax, e o abdômen. Já os quilópodes vem de quilo, quer dizer 1000, em alusão, esses animais vão possuir muitas patas, tá? Muitas patinhas articuladas aqui, e eles vão ter uma segmentação que é da seguinte forma: a cabeça, que vai ser essa parte aqui, o tronco, que são os metâmeros intermediários, que é toda essa parte, e os metâmeros posteriores aqui, formando essa parte final. Então, isso aqui é o que nós chamamos de quilópode, formado por cabeça e tronco, apenas duas partes. O tronco aqui é formado
pelos metâmeros intermediários e pelos metâmeros posteriores, tá? Então esses são os grupos aqui dos insetos, dos crustáceos e dos quilópteros, a sua estrutura corporal, sua tagmatização. Continuando falando mais um pouquinho sobre o exoesqueleto, como eu já disse, ele é um exoesqueleto rígido, formado por quitina, e essa quitina ela vai ser secretada pelas células da cobertura corporal desses insetos, desses artrópodes, que é o que nós chamamos de epiderme. Então, quem vai produzir o exoesqueleto, a quitina, são as células da epiderme. Esse exoesqueleto vai estar sustentando os músculos, tá? No nosso caso, nós vamos ter um endoesqueleto que também sustenta os músculos. Só que no nosso caso, os músculos vão estar por cima, né, do nosso esqueleto. No caso dos insetos, aqui não. Os músculos vão estar por dentro do esqueleto, se ligando aí nesse esqueleto, pelo lado de dentro desse esqueleto. Então, o esqueleto vai estar do lado de fora. Tá? E isso não vai permitir o crescimento corporal deste animal. Aqui é o caso uma cigarra, muito comum aqui na nossa região. A gente encontrar nas plantas a casca, né, que é o exoesqueleto da cigarra depois da muda. Tá? Então eles precisam de fazer essa troca de vez em quando para poder crescer. E essa troca nós chamamos de muda ou ecdise. Vamos falar um pouquinho das apêndices. As apêndices vão ser todas articuladas. Quando eu falo em apêndices, não é somente as patas, mas as antenas, as asas, todas vão ser articuladas, permitindo aí e possibilitando funções como andar, como nadar, se alimentar, né, as apêndices bucais aí para se alimentar, perceber o ambiente, os estímulos químicos ou mecânicos e também se reproduzir, copular, entre outras funções que esses apêndices vão desempenhar. Por exemplo, os aracnídeos vão ter um pedipalpo para movimentar objetos, inclusive para cópula. Vai ter as quelíceras, que também vão ser apêndices aí voltados para injetar a peçonha para fazer a caça, tá? Então, aqui os exemplos de apêndices especializados dos artrópodes são as peças bucais, como mandíbulas, maxilas e as quelíceras. Então, vários grupos de artrópodes vão possuir apêndices bucais diferentes. As antenas também, que são voltadas para a percepção química e física do ambiente. As pernas e as nadadeiras para a locomoção. Vamos falar sobre a classificação dos artrópodes. Nós vamos ter alguns critérios que podem classificar, como o número e tipo de apêndices e a presença e o número de antenas. Nós vamos ter basicamente, vamos ver aqui basicamente duas classificações. A classificação mais antiga, que dividia o filoartrópoda em 5 classes, tá? Que seriam os crustáceos, os aracnídeos, os insetos, os quilópteros e os diplópodes. Essa classificação ainda é muito cobrada no dia a dia, e a nova classificação que é usada no ensino médio, aí, cobrada, que vai classificar os artrópodes em 3 subfilos, que seria o subfilo dos crustáceos, que é o subfilo crustácea, o Chelicerata e o Unirâmia. Então, o subfilo crustáceo é o filo do camarão, do siri, da lagosta e do caranguejo. O Chelicerata é o filo aí da aranha, do escorpião, do ácaro, do carrapato, por exemplo. E o subfilo Unirâmia, o filo dos insetos, dos quilópodes e dos diplópodes. Então, vamos começar a falar do subfilo crustácea, ou crustáceos. Esse subfilo crustácea, ele vai ter o corpo formado por 2 tagmas, que é o cefalotórax e o abdômen. Além disso, esses crustáceos aqui vão possuir 2 pares de antenas e 5 pares de patas, ou seja, eles vão ter 10 patinhas. Então, nós falamos que o subfilo crustácea é decápodes, ou seja, tem 10 patas ou 5 pares de patas. Vão possuir também, aí, como todos os artrópodes, um exoesqueleto quitinoso, porém, nesse caso, impregnado de carbonato de cálcio. Tá? A grande maioria desses crustáceos vão ser
aquática, tendo algumas exceções terrestres, que é o caso do tatuzinho de jardim, e a maioria é marinha, como aí a lagosta, o camarão, caranguejo, por exemplo. E eu vou ter alguns sésseis que são fixos, que vivem fixos, que é o exemplo das cracas, cracas muito estudado aí por Charles Darwin, e outros de vida livre aí como caranguejo e lagosta. E eu vou ter crustáceos filtradores que filtram a água, eu tenho crustáceos herbívoros que vão se alimentar de plantas e algas, eu tenho crustáceos carnívoros que vão se alimentar de outros seres vivos, e tenho crustáceos detritívoros que vão se alimentar de restos, de detritos aí, de plantas e de animais que já morreram. Falar agora dos apêndices cefálicos, os apêndices da cabeça. Nós vamos ter aí as antenas, que têm a finalidade de trazer equilíbrio, de fazer o equilíbrio desses animais, né, de possibilitar eles tatearem o ambiente e sentirem o paladar, o gosto do ambiente aí, né, para das suas presas, por exemplo. Além desses apêndices aqui cefálicos das antenas, vamos ter também a mandíbula, que tem a finalidade aí de mastigar e triturar o alimento, tá? E vai ter também alguns que vão ter as maxilas, que tem a finalidade de manipular o alimento e levar esse alimento aí até a boca. Vai ter também aí os apêndices torácicos, tá? Os apêndices torácicos aqui, que nós vamos ter 3 tipos. Os maxilípedes, que tem a finalidade também de manipular alimento. Os periópodes, que tem a finalidade aí de caminhar, né? São as patas locomotoras. E as pinças, em alguns casos aí, que nem o caranguejo também, com a finalidade de se defender, de caçar e de locomover animais, comida. E os apêndices abdominais, que vão ser essas apêndices da parte de trás, posterior desses seres vivos aqui. Nós vamos ter os pleópodes, que tem a finalidade de nadar, e os urópodes e télsons na cauda, que também vão ter a finalidade de nadar, de fazer a natação, de possibilitar a locomoção através da natação dos animais que possuem esses apêndices aqui. Então, esse é o subfilo crustácea, aqui mostrando melhor, né, a estrutura, as patas locomotoras aqui, as pinças, as antenas, um olho composto, né, o cefalotórax, toda essa estrutura, o abdômen, aqui os télsons, aqui na porção final, tá? E os urópodes aqui, as patas natatórias na parte final do abdômen, aqui no abdômen desses animais. Agora vamos falar do subfilo Chelicerata, ou dos chelicerados. Esses animais vão ter o corpo formado por 2 tagmas, que é o cefalotórax, que é chamado de prossomo, e pelo abdômen, chamado de opistossomo. Esses animais aqui, esses chelicerados, eles vão possuir 4 pares de patas. Então, essa é uma característica que vai definir um chelicerado, ter 4 pares de patas, ou seja, ter 8 patinhas. Vamos olhar essa aranha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas. 8 patinhas. Além disso, tem um par de quelíceras, tá? Um par de quelíceras que serve para injetar o veneno, né? A peçonha, no caso, não é veneno, né? A peçonha, mas o pessoal fala veneno no dia a dia, mas esse termo correto é a peçonha, para injetar a peçonha aí nos animais que ela vai predar, ou inclusive para se defender, no caso dos quelicerados que possuem a peçonha, que são peçonhentos, eles vão ser terrestres e predadores. E nós vamos ter aí algumas classes, como a classe aracnídea, tá? A classe merostomata, que é este animal aqui, e a classe aí Pycnogônida, que é essa classe de animal marinho estranho aqui. Vamos falar um pouquinho das aranhas. A aranha, então, vai ter 2 quelíceras que servem para inocular o veneno. É o caso aí dos escorpiões, né? Vai possuir uma quelícera modificada, que vai ser aqui no final, que nós chamamos de aguilhão. Então, ele é um escorpião, ele não vai ter essa quelícera na ponta, né? Na parte
anterior do corpo, mas sim na parte posterior, tá? O ferrão ou aguilhão que nós chamamos. Mas ambos, as quelíceras quanto o aguilhão, né, vão possibilitar a inoculação da peçonha aí nas suas presas. Eles vão possuir 8 olhos simples esparramados aí pela sua cabeça, né? Vão possuir 2 pedipalpos, aqui os pedipalpos e aqui os pedipalpos do escorpião, que serve aí para capturar a presa e como órgão de defesa, órgão copulativo, né, para várias finalidades. E no caso das aranhas, vai possuir aí na parte, né, final do abdômen as fiandeiras, que é uma glândula que produz a seda, que a seda é essa que vai ser usada para fazer aí a famosa teia de aranha que o pessoal fala, tá? Então não vai ficar na mão que nem do Homem-Aranha não, mas sim lá na parte final, né, próximo ao ânus, ao orifício anal desse animal, do caso das aranhas. O subfilo Urinamia ou os urinâmios, né, nesse subfilo pode ser enquadrado em insetos, quilópodes e diplópodes. Vamos falar aqui dos quilópodes. Os quilópodes é o caso das centopeias e lacraias. Eu já fiz os 2 vídeos sobre esse animal aqui no canal também, vocês podem estar procurando aí. O corpo desse animal é formado por 2 estágmas, que é a cabeça, e o outro pelo tronco, que é toda essa parte aqui. Ele vai possuir um par de antenas para se localizar, um par de patas em cada metâmero, tá? Em cada segmento do corpo vai ter um par de patas, tá? Isso é uma característica aí dos quilópodes. Eles são terrestres, carnívoros e possuem glândula de veneno, tá? Então eles são peçonhentos, são animais peçonhentos e predadores. E os diplópodes, que é o caso do emboado, o piolho de cobra que nós falamos, muito comum aqui na nossa região, o gongo também, que é aquele mais achatadinho, tá? E nesse caso, esses diplópodes eles já vão possuir 3 estágmas, ao contrário do grupo anterior aqui, dos quilópodes, que possuía 2 estágmas, cabeça e tronco. Aqui nos diplópodes vão possuir 3 estágmas, cabeça, tórax e abdômen, tá? Então essa é uma característica que vai diferenciar diplópode de quilópode. Esses estágmas, então, esse formato cabeça, tórax e abdômen, vai possuir um par de antenas, 2 pares de patas por cada metâmero, por cada segmento corporal aqui, desses gominhos do corpo, vamos falar assim, vai possuir 2 pares de patas aqui nos diplópodes. No grupo anterior possuía 1, tá? Outra diferença. Eles são terrestres e herbívoros, geralmente se alimentam de vegetais. Vão ser animais, nesse caso, que tem uma locomoção lenta, eles se locomovem bem devagar, ao contrário do grupo aqui das lacraias, né, dos quilópodes, que se alimentam muito rapidamente, até porque as suas patas aqui são maiores, esses vão ter as patinhas menores, o que vai, né, fazer com que eles se locomovam mais lentamente. E a característica típica desses animais, por não possuírem quelíceras para inocular veneno, quando se sentem ameaçados, eles se enrolam, formando esse bolinho aqui, né, de piolho de cobra. Esses animais, esses diplópodes, eles não possuem glândulas produtoras de peçonha, ou do veneno, que o pessoal fala. Porém, eles produzem no seu intestino, no seu corpo, ele tem várias substâncias tóxicas, que se você pisar descalço num desses animais, né, principalmente criança que tem a pele bem mais sensível do que o adulto, pode trazer algumas queimaduras, mas por causa dessas substâncias que está dentro do corpo desse animal, tá? Substâncias que vão estar no intestino ou algumas glândulas dentro do corpo desse animal, tá? Mas eles não possuem, produzem peçonha e não tem um órgão inoculador de peçonha aí para ferir. Porém, mesmo assim, tem que se tomar cuidado, principalmente se for uma pele fina, e macetar um animal desse sobre a pele, ou entrar em contato com esses líquidos corporais desse animal que foi esmagado, pode sim causar alguma queimadura.
porém ele andar sobre o corpo da pessoa não tem problema nenhum, não tem perigo nenhum, tá? Então essa é uma curiosidade aí sobre o piolho de cobra, o gongo, que são os diplópodes. Falar um pouquinho dos insetos agora. Os insetos é o grupo aí que todo mundo já deve ter visto: uma mosca, uma barata, um grilo, um gafanhoto, tá? São insetos. Esses insetos, a principal característica deles é possuir 3 tagmas, 3 partes corporais: a cabeça, o tórax e o abdômen, tá? Então essa característica dela, uma das principais características dos insetos: 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen. E a outra característica é que eles vão possuir 3 pares de patas, ou seja, possui 6 patinhas, são hexápodes, tá? Então essas são as 2 principais características aí dos insetos. Depois eles vão possuir antenas, um par de antenas, ou seja, 2 anteninhas aqui que servem para perceber o ambiente, para tatear o ambiente, e 1 ou 2 pares de asas aí, dependendo do grupo dos insetos, que vai estar possibilitando o voo aí desses animais. E justamente por possuírem essa particularidade na locomoção, que é a possibilidade de se locomover através do voo, os insetos é o grupo de animais aí que vai estar mais espalhado pelo planeta Terra. Eu vou encontrar, né, insetos em praticamente todos os ambientes do planeta Terra, justamente porque eles podem se locomover através do voo e colonizar ambientes que outros artrópodes não podem. Então, se eles podem colonizar diversos ambientes, logicamente o habitat desses animais é o mais variado possível, tá? De aquático, terrestre, aéreo, viver no alto de montanhas, no alto de árvores, debaixo da terra. Eu vou encontrar inseto em inúmeros locais do nosso planeta. Então esse é o grupo dos insetos. Continuando, vamos falar um pouquinho da fisiologia desses insetos, desses insetinhos aqui. No caso aqui eu tenho o gafanhoto, mostrando o aparelho bucal do gafanhoto, que é mastigador. Aqui o pernilongo, como o Aedes aegypti, que tem um aparelho bucal picador, né, para pegar o sangue, ou a seiva, no caso do macho, que vai pegar a seiva de plantas. E aqui o aparelho bucal sugador, no caso da borboleta, que vai sugar o néctar. Então o sistema digestório desses animais é completo. Eles são chamados de protostômio, né? Ou seja, proto é primeiro, estoma, boca. Então no desenvolvimento embrionário desses animais surge primeiro a boca e só depois que vai surgir o ânus. A digestão neles já na digestão nesses casos desses animais é extracelular, né, já dentro do sistema digestório ali, poderíamos chamar de intestino. Eles vão possuir um hepatopâncreas, tá? E secos gástricos, que vão ser responsáveis por secretar enzimas digestivas e por fazer a absorção. O hepatopâncreas funciona como se fosse o nosso fígado e o nosso pâncreas, secretando as enzimas digestivas. E os secos gástricos também vai estar absorvendo esses nutrientes e secretando algumas substâncias também. O sistema circulatório, né, vai fazer uma distribuição dos nutrientes dentro do corpo desse animal, tá? E os restos que não vão ser absorvidos pelo sistema digestório, pelo corpo, vai ser eliminado através do ânus. Então o sistema digestório desses animais é completo. Dos artrópodes tem uma entrada e tem uma saída. Vai ter uma parte chamada de hepatopâncreas, que produz enzimas digestivas, e os secos gástricos, tá? Que vão ser locais dentro do intestino responsáveis aí por absorver os nutrientes. O sistema circulatório desses animais, dos insetos, dos artrópodes, pode ser aberto ou lacunar, ou seja, quando eu digo que ele é aberto, ele vai ter o coração, as artérias, e aí vai ter um espaço entre uma artéria e outra, que são as lacunas, que não é formado por um tecido aí das artérias. Então esse sangue, vamos dizer assim, né,
ele vai estar se locomovendo através dessas lacunas. Por isso nós chamamos de sistema aberto. No caso, o coração desses animais é na parte dorsal, tá? Na parte das costas desse animal. O sangue pode ser pigmentado, tá? No caso aí dos crustáceos, possui a hemocianina, tá? Que vai ser um pigmento. E nos quelicerados e urinâmios aí, o sangue desses animais, né? O líquido que faz o transporte de nutrientes desses animais é sem pigmento. O sistema respiratório deles pode ser branquial, no caso dos crustáceos, as trocas gasosas vai ser direto com a água, através das brânquias. Traqueal, no caso dos urinâmios, de alguns quelicerados, que vai envolver tubos aéreos revestidos por quitinas, tá? Então, a traqueia, os insetos, por exemplo, vão fazer esse tipo de troca gasosa, eles vão ter as aberturas aí, por onde o ar entra, através dos caninhos, todos cobertos por quitina, chegando lá dentro dos tecidos, né, fazendo as trocas gasosas. E filotraqueal, ou pulmões foliáceos, que é o caso que acontece em alguns aracnídeos, né, que vai ter uma espécie de um pulmão primitivo aí, fazendo as trocas já com o ar aí, no caso de algum de aracnídeos, tá? Então, aqui no caso, filotraqueal quer dizer isso, vai ter os canais, as traqueias, e também vai ter esses sacos pulmonares aqui, que vão estar fazendo a absorção, né, do oxigênio e eliminação do CO2, não apenas através das traqueias, como no caso dos insetos. Então, esse é o sistema respiratório. O sistema excretor dos artrópodes, eles podem possuir aí, no caso, as glândulas verdes, que são próximas às glândulas nas antenas, tá? No caso dos crustáceos, vai estar aqui na base das antenas e vai excretar amônia e ureia, tá? E os tubos de Malpighi, que é no caso aqui dos insetos e alguns aracnídeos, tá? Que esses tubos de Malpighi vão estar em contato direto com a hemolinfa, que é o sangue desse inseto, vamos dizer assim, com a hemolinfa desse inseto, e aí esse tubo de Malpighi vai filtrar essa hemolinfa e liberar, excretar aí o ácido úrico para fora do corpo desse animal. E os aracnídeos vão possuir glândulas coxais, que vão ter essa finalidade também. O sistema nervoso dos artrópodes, ele é formado por um gânglio cerebral, tá? Então aqui eu vou ter todo o sistema nervoso, gânglios cerebral e os demais gânglios nervosos aqui na parte ventral. Olha só que diferença. Nós possuímos nosso sistema nervoso dentro da cabeça, né? E esse seu prolongamento aqui, a coluna vertebral, no dorso. Já nos artrópodes e nos insetos, esse sistema, tá, vai formar uma cadeia nervosa ventral, partindo aqui do gânglio cerebral da cabeça, né, para toda a parte ventral do corpo desse animal, tendo aí os nervos que vão estar se conectando aos músculos e às estruturas sensoriais do corpo, né, desses artrópodes. Quais são as estruturas sensoriais? Nós vamos ter as estruturas responsáveis pelo tato, né, que são os pelos táteis. Então, os insetos vão possuir, as aracnídeos vão possuir vários pelinhos. E esses pelinhos têm uma finalidade que é de perceber o movimento, a vibração do ambiente. O olfato e o paladar, que vai ser bem desenvolvidos aí para os feromônios, né, que são principalmente para a identificação da espécie e para a identificação do sexo, para a reprodução. E vai ter aí o tímpano, tá? A estrutura sensorial timpânica, que é responsável por perceber a vibração do ar no ambiente. E as estruturas sensoriais da visão, que podem ser os ocelos, olhos simples ou olhos compostos, né? Ou omatídeos, aí que alguns insetos, as moscas, por exemplo, vão possuir olhos compostos. O sistema reprodutor dos artrópodes, vamos falar dos crustáceos.
No caso dos crustáceos, a grande maioria das espécies é dioica. Isso quer dizer o quê? Que eles possuem, os crustáceos dessas espécies têm indivíduos de sexos separados, tá? Um indivíduo macho e um indivíduo fêmea, com fecundação externa, ou seja, a fêmea põe os ovos na água ou fora do corpo e o macho vem e joga o espermatozoide sobre esses ovos, fazendo a fecundação fora do corpo materno. O desenvolvimento pode acontecer de duas formas: de forma direta, ou seja, quando ele já eclode uma miniatura, nasce uma miniatura de dentro do ovo do adulto, vai apenas ir crescendo, e indireto, que quando passa pela fase larval. Os aracnídeos também vão ser dioicos, com aranhas, né, aracnídeos macho e fêmea, porém nesse caso já com fecundação interna nesse caso. Vai ter uma estrutura chamada de ovissaco, que é um casulo de seda onde a fêmea vai pôr os seus ovinhos aí. E no caso, né, dos aracnídeos, o desenvolvimento é direto. Se você vê um ninho de aranha ou uma centopeia que acabou de dar, os filhotinhos acabaram de nascer, geralmente a centopeia carrega eles sobre o corpo, ou dentro do ninho da aranha você vai ver um monte de miniaturas daquele animal. Isso quer dizer que ele não vai passar, não tem uma fase larval, ele apenas vai crescendo até se formar um adulto, tá? Então os aracnídeos são bem interessantes. E os insetos vão ser também aí dioicos, indivíduos com sexos diferentes. No caso, a fecundação também é interna, tá? Tem a cópula, a relação aí entre eles. Vai ter uma estrutura chamada de espermateca, que serve aí como reservatório de sêmen. O macho vem, copula com ela, né? E o sêmen fica armazenado ali se essa fêmea não tiver ovos para ser fecundado. E aí, quando ela produzir esses ovos vão estar sendo fecundados. As fêmeas aí vão possuir um ovo opositor, que é um órgão que é uma projeção aí do corpo, né, que tem a finalidade para pôr os ovos em um local específico. Isso é fácil de ver, esse opositor, quando você consegue ver uma mosca botando os ovos, tá? Você vê ela esticando aquele ovo opositor ali e saindo o ovinho, tá? Então é uma estrutura desenvolvida justamente para botar os ovinhos aí com facilidade no local onde ela quer. Vai possuir um desenvolvimento indireto aqui por metamorfose, ou seja, vai eclodir do ovo uma larva, que pode ser, no caso da mosca, aquele arrozinho, né, aquela larvinha branca, ou no caso de uma borboleta, uma lagarta, né, ou uma mariposa também, uma lagarta de fogo aí, que depois vai encasular e formar um adulto, passar pela metamorfose formando o adulto, em alguns casos como um inseto. E eu vou ter alguns casos com desenvolvimento direto. Nesse caso nós chamamos de desenvolvimento ametábulo, que é o caso da traça, a traça do livro, a traça da roupa, tá? Ela tem o desenvolvimento direto aqui no caso dos insetos, e indireto, né, no caso nós chamamos de metábulos. Nos metábulos tem dois grupos, tá, de insetos: os hemimetábulos, que é pela metade, que é o caso do gafanhoto. Vai ter uma larva já bem próxima do depois que quando ele eclode, ele nasce um gafanhoto, mas com algumas partes ainda não amadurecidas, e aí com o tempo ele vai terminar de formar essas partes, transformando um adulto, que é o hemimetábulo. E o holometábulo, que é o caso da mosca, da borboleta, né, e das mariposas, que vai passar pelo desenvolvimento direto mesmo. Ovo, uma larva totalmente diferente, com alimentação totalmente diferente do adulto, depois encasula, passando pela metamorfose, formando aí o adulto. Aqui é um caso, né, dos tipos: um inseto, né, uma mosca, uma borboleta, aqui uma mariposa, ovo se transformou na larva, formou o casulo, e aí formou aqui uma mariposa. Aqui no caso os ovos da traça do livro, desenvolvimento direto, e aqui o desenvolvimento hemimetábulo, né? Nasce um grilo ali com a asa curta, sem asas, sem algumas estruturas, e aí ele vai crescendo até formar um indivíduo adulto com o corpo completo. Então isso é o caso dos insetos. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui com essa aula sobre o filoartrópoda.
Espero que vocês tenham gostado. Depois, posteriormente, vou estar trazendo uma aula sobre cada um desses grupos: insetos, araquilídeos, diplópodes, quilópodes, crustáceos, tá? Porém, essa é uma aula bem básica, bem completa também, assim, para quem está se preparando para o Enem, para o vestibular, ou para algum concurso público, ou até mesmo para as provas escolares aí do ensino médio, para uma revisão. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, faça suas anotações, deixa o seu comentário aí já como uma forma de revisão. Coloca aí o que você entendeu, o mais básico que seja da aula sobre os artrópodes, insetos, aracnídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.